O programa atual está de volta com uma notícia muito importante. Quem tem que passar pela rodovia BR-101, a rodovia que liga Manilha a Niterói, está sofrendo com sequestros, assaltos, arrastões e uma série de condições precárias no local. Pois é, a nossa repórter Maiara Gastim esteve conversando com o presidente do Conselho de Turismo da Costa do Sol, justamente para falar sobre o que vai ser feito nessa situação. Olá, Luciano. Olá a todos que acompanham o programa atual. Pois é, a onda de assalto nas rodovias da cidade do Rio de Janeiro está cada vez mais complicada. E sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Marco Antônio Navega, que é o presidente do Conselho de Turismo da região da Costa do Sol, aqui do estado do Rio. Marco Antônio, primeiramente, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Explica para o pessoal que está em casa qual é a atual situação do Rio. Obrigado, Maiara, pela oportunidade, obrigado ao SBT. O que acontece efetivamente e qual é a nossa demanda, né? A BR-101 é o principal vetor de ligação entre a capital e o interior do estado, norte do estado do Rio. É também, Maiara, a principal ligação do estado do Rio de Janeiro com o estado do Espírito Santo, com o estado da Bahia. É um vetor, né, de desenvolvimento enorme, passa ali pela BR-101. Falando em relação ao turismo, a gente está tendo uma incidência muito grande de assaltos, né, algumas vezes sequestros, né, alguns casos até resultaram em morte, né, e a morte não é do turista, né, tem acontecido problemas com a população do estado do Rio, com a população da região metropolitana, que todos se dirigem para a região dos lagos e vice-versa, da região dos lagos também se dirige para o Rio de Janeiro, para Niterói, e aquele pedacinho de estrada ali está provocando hoje um descontentamento muito grande, não só no setor de turismo, tá, Maia? Principalmente no setor do comércio, da indústria, né? Todos estão ressentidos, né? Porque não tem um alvo específico, né? Eles querem, de alguma forma, ganharem aquilo que não é deles, né? A parte marginal da história, né? Com certeza. Fala um pouquinho sobre essas consequências, né, dessa situação, especialmente para o turismo. Consequências imediatas, né? Nós temos na região que é enorme, a região da Costa do Sol, é a segunda região turística do estado do Rio. A gente só anda atrás da região metropolitana, que é a cidade do Rio de Janeiro e as cidades, os municípios em volta. Então, quais são as principais consequências imediatas? Nós estamos tendo alguns cancelamentos, né, de hospedagens, né, daquelas pessoas que sempre se dirigiram para a nossa região. Nós estamos tendo cancelamentos, nós temos passeios de barcos, né, mergulhos nas cidades que tem mergulho. As pessoas estão evitando de se confrontar com essa situação. Essa é a nossa situação em relação ao turismo. Em relação ao comércio e à indústria, tem dados, né, muito sérios, né, a respeito disso, que estão dizendo, né, esses dados estão sendo levantados, né, Federação do Comércio, né, a própria Firjan, né, que são queda na distribuição e às vezes queda até no consumo. Quando você deixa de ter uma pessoa te visitando, você deixa de ter uma pessoa consumindo, né, na tua cidade, né? Em relação agora às autoridades, vocês enviaram uma carta para o governador, não é isso? Na verdade, nós fizemos um ofício, né, do Conselho de Turismo da Costa do Sol. Qual que é o teor do ofício, né? Nós nos manifestamos, né, preocupados. Nós sabemos que ali é uma BR-101, não é competência do governo do estado, né? Nós nos estamos preocupados ao nosso governador, uma pessoa que tem todo o nosso carinho, que vai ter todo o nosso apoio, né? Mas a gente, de uma forma geral, a gente está pedindo, governador, o senhor que nos dirige, né? O senhor que mantém o nosso estado, nós estamos pedindo uma intervenção do governo do estado junto ao governo federal, que a competência é do governo federal, para a gente minimizar esse tipo de ocorrência e, por que não, acabar com esse tipo de ocorrência, porque não é plausível, né, que o nosso estado sofra por um direito basilar de qualquer um, que é de ir e vir, né? Então, esse é o teor do nosso ofício que nós entregamos ao governador ontem. Fala um pouquinho também sobre a campanha, né, de mobilização que teve essa semana. Uma coisa anda conjunto com a outra, né? Então, isso não é
um problema, né, que aflige apenas o empreendedor, o empresário do turismo, né, as empresas que trabalham com turismo. Não, esse é um problema que atinge todas as famílias, né? Então, as pessoas que usam aquele espaço público, né, que é aquela BR, nós temos que ir ao Rio de Janeiro sempre, né? O interior precisa ir ao Rio e vice-versa, o Rio precisa vir ao interior. Então, o nosso grande mote hoje é falar, gente, quem não está satisfeito com isso, que também, né, engrosse, né, essa voz, né, e que passe a ser uma vontade de todo mundo, né? Não é uma vontade só do empresariado, né? É uma vontade muito maior, né? Afinal de contas, quem usa aquela BR são minhas filhas, são os filhos de vocês que estão nos assistindo, né? São os nossos netos, né? São pessoas que usam aquela BR e que não precisamos correr esse risco, né? Não é mais momento, né, da gente estar correndo um risco num pedacinho pequenininho, gente. Nós estamos falando em 5 quilômetros, né? Quer dizer, não dá para a gente continuar aceitando isso tranquilamente, né? Então, nossa vontade hoje é que o Estado venha nos ajudar, cutucando, né, o nosso governo federal para ter uma intervenção séria, né? Tem outros gargalos, mas nesse momento a gente está tratando desse na BR-101. Bacana. Para a gente finalizar, na última terça-feira foi comemorado o Dia Nacional do Turismo, não é isso? Com certeza, dia 8 de maio, Dia Nacional do Turismo, comemorado efusivamente no país inteiro, também por nós. Hoje a gente tem um discurso maravilhoso, né? O nosso governador assumiu, né? E no discurso dele de posse, e ele vem falando isso continuadamente, ele considera que o turismo hoje é o novo petróleo do estado do Rio. Olha o tamanho da importância que ele está dando para a indústria do turismo. E também o discurso do nosso presidente da República, que também vem falando que o país Brasil tem que ter um turismo à altura do nosso país, né? Nós não podemos continuar dizendo que temos um turismo que, em números, né, traduzem que nós não temos esse turismo tão forte, né, do turista internacional. Então, a gente pede, né, presidente, governador, o estado do Rio hoje é a porta de entrada, né, desse turista internacional no nosso país. Nós hoje respondemos com mais de 30% dos turistas que vêm para o Brasil, vêm pelo Rio de Janeiro, né? Então, quer dizer, uma cidade só, um estado só, recebe uma quantidade enorme, né? Vamos abraçar essa causa e vamos fazer realmente o nosso turismo ser um novo petróleo do nosso estado. Tá ótimo, Marco Antônio. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelas suas informações. Eu volto aos estúdios. E neste Dia das Mães, a gente vem falar com os olhos do coração. Pois é assim mesmo que a gente começa a se sentir, principalmente quando a gente é mãe de primeira viagem. Um evento chamado Olhos do Coração reuniu várias mães de primeira viagem para um debate bem interessante, até mesmo falando das dúvidas, né, sobre o crescimento, a educação. É um turbilhão de informações que bate dentro da gente e a gente às vezes precisa de outras experiências para tentar entender até mesmo o que a gente está sentindo. Então vamos ver como foi essa roda de conversa. Olá, Luciano. Olá a todos que acompanham o programa Atual. Então, hoje é Dia das Mães e tem muita mamãe por aí aprendendo a ser mãe, né? Principalmente de primeira viagem. E é por isso que a Marcela e a Maitê criaram um grupo, o projeto Olhos do Coração, para explicar um pouquinho para essas mães como é que funciona. Meninas, como surgiu a iniciativa, a ideia de ter esse projeto? Bem, esse projeto surgiu a partir do momento que a gente começou a realmente fazer uma troca sobre filhos. Eu sou mãe do Matheus, ela é mãe do Vicente e do Cássio, eles têm a mesma idade, 5, 6 anos, e a gente começou a falar sobre educação, rotina, todas essas questões que a gente precisa enfrentar no nosso dia a dia e dentro dessa atualidade. E vendo que outras mães em eventos também passavam por esse mesmo problema de tempo, como educar, o que fazer, o que deixar ver, o que não deixar ver. E a partir daí a gente teve essa inspiração, né, de fazer essa primeira roda de conversa e criar, né, lançar o projeto Olhos do Coração, que trata exatamente da questão da criação com apego, dentro da disciplina positiva, que é através de um autodesenvolvimento da mãe, do pai, daqueles quem está cuidando da criança. Isso. Maitê, quando exatamente vocês perceberam que era o momento de criar esse projeto, de ter a iniciativa de botar ele para frente?
Então, a gente percebeu, como a Marcela falou, que não é uma necessidade só nossa, só minha, Maitê, mãe de 2 meninos, da Marcela, mãe do Matheus. É uma necessidade conjunta, conversando com outras mães, tanto na escola, na pracinha, a gente começa a ver que a ansiedade, os anseios são os mesmos. Então, a gente trouxe à tona esse projeto, Olhos do Coração, querendo trazer essa visão, né, o nosso slogan vai além do que se vê, para que as mães consigam ver seus filhos com o coração, não com os olhos, para ir um pouco mais além, para tornar mais tranquila a maternidade. E a nossa primeira roda de conversa foi um sucesso, a gente conseguiu realmente o que a gente queria, essa rede de apoio, essa troca de experiências foi muito emocionante, porque as mães conseguiram se abrir, colocar seus sentimentos para fora, a gente também, e é uma troca, a gente não está para ensinar, a gente está para aprender, e esse é o nosso objetivo, essa roda é compartilhar sentimentos, é compartilhar todas as vivências do dia a dia, tudo que a gente vivencia, que a gente aprende muito com as crianças também, e esse é o nosso intuito. Bom, hoje é dia da mãe, então eu queria saber o que vocês deixam de recado para as mamães e aquelas que ainda vão ser as de primeira viagem aí. Vá além do que se vê. Vá além do que se vê. Essencial e invisível aos olhos, só se vê bem com os olhos do coração. É isso que a gente quer, passar essa mensagem para todas as mamães. Isso. E é um amor além de todos os outros? Além de todos. É um amor, é mágico, é surreal. É incondicional. É um amor que não tem explicação. Tem que viver e assim, e para quem cuida de criança, né? É um amor que a gente aprende a amar com eles, né? Meninas, obrigada pela participação de vocês. Lu, eu volto com você e feliz Dia das Mães. E a delícia de hoje na cozinha que dá tempo de fazer para a sobremesa do Dia das Mães, viu? E você aí em casa pode fazer tranquilamente. Olha essa mousse de maracujá com cobertura de ganache de chocolate. Muito, muito, muito fácil, rápida e saborosíssima. Tenho certeza que as mamães de plantão vão gostar bastante desta sobremesa, viu? É muito fácil e tá lá no nosso site, que é o atual.tv.br. É de dar água na boca, né? Então entra lá e faz igualzinho e daqui a pouquinho você experimenta uma na sua casa. Gostou da dica? O Atual vai ficando por aqui, desejando a todas as mães nesse dia de hoje bastante carinho, bastante amor, bastante atenção, que é o que a gente gosta, né? O presente é um plus a mais. O que a gente quer mesmo é filho, ó, debaixo da nossa asa. Então, um feliz Dia das Mães para todas nós. E até semana que vem. O Atual está de volta às 9h30 da manhã, aqui pelo SBT Interior RJ.